9 de dezembro de 2018. O mistério da brutal morte de Hipatia, a primeira matemática da história Terra. Esta é a história de um assassinato envolve mistério. E o enigma não é quem cometeu o crime, nem como, mas sim por quê. Em meados do primeiro milênio, uma mulher erudita foi despedaçada por uma multidão que usou telhas dos telhados e conchas de ostras para cortar a carne viva do seu corpo. A morte de Hipatia de Alexandria. Em uma ilustração em um livro do século XIX, a vítima havia sido professora, conferencista, filósofa e matemática. E despertou a fúria de fundamentalistas cristãos. Era Hipatia, a primeira mulher matemática de que se tem conhecimento seguro e detalhado. O lugar do crime foi Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande, em 331 a.C., e que se converteu rapidamente em um centro de cultura e aprendizado no mundo antigo. Era extremamente bonita. Ao falar, era articulada e lógica, suas ações eram prudentes e de espírito público. A cidade a acolheu como merecia e outorgou a ela um respeito especial, diz o texto de uma enciclopédia do século XX sobre Hipatia, uma mulher excepcional, como é comum ocorrer no caso de personagens da antiguidade. O tempo dissipou muitas informações sobre Hipatia. Mas, diversas fontes históricas garantem que ela existiu. Como poucas mulheres de sua época, Hipatia pode estudar porque era filha de um homem com formação educacional, Teó de Alexandria, astrônomo e prolífico autor, que editou e comentou obras de pensadores como Euclides. Segundo o filósofo Damasius, Hipatia excedia muito o conhecimento do seu pai. Ela não se contentou com a educação matemática que poderia receber de seu pai. Seu nobre entusiasmo a conduziu a outras fronteiras da filosofia. Hipatia professava a filosofia do neoplatonismo e ensinava essas ideias com mais ênfase que os seguidores anteriores dessa corrente. O historiador grego da antiguidade Sócrates Escolástico concordava que a sabedoria de Hipatia era excepcional, assim como sua habilidade para falar em público. Obteve tais conhecimentos em literatura e ciência, que sobrepassou muito todos os filósofos de sua época. Explicava os princípios da filosofia aos ouvintes, muitos dos quais vinham de longe para receber sua instrução. Frequentemente, aparecia em público na presença dos magistrados. E não se sentia envergonhada de ir a uma assembleia de homens. Pois, devido sua extraordinária dignidade e virtude, todos os homens a admiravam. A biblioteca de Alexandria ardeu mais de uma vez. Perdendo para sempre materiais que poderiam revelar mais sobre Hipatia, inventou um novo e mais eficiente método para fazer grandes divisões. O trabalho de Hipatia era tão importante que ela se converteu na matemática mais importante de Alexandria, e, por extensão, provavelmente na principal matemática do mundo. Há evidências históricas de que Hipatia fez suas próprias descobertas e inovações. Inventou, por exemplo, um novo e mais eficiente método para fazer grandes divisões. Não haviam calculadoras na época, então, qualquer melhora na eficiência era muito bem-vinda. Além disso, Hipatia esteve envolvida na criação do astrolábio, uma espécie de calculadora astronômica que foi usada até o século XIX, e o hidroscópio, um aparato para medir líquido. Nesses casos, Hipatia não foi responsável pela invenção desses artigos, mas foi consultada para desenhá-los. Alexandria teve um passado glorioso e era um centro intelectual sem igual, porém, foi tomada por enfrentamentos religiosos entre pagãos e cristãos no século IV. Ocorreu uma importante transição no Império Romano, de um estado totalmente pagão a um estado misto pagão e cristão. Isso gerou conflitos. E Alexandria, no Egito, estava no centro dessa disputa. Era um lugar onde pagãos, judeus e cristãos compartilhavam o mesmo espaço. Foi esse conflito religioso que decidiu o destino de Hipatia. Para entender o final da história, é preciso conhecer outros dois personagens históricos, Orestes e Cirilo. No século V, o prefeito imperial de Alexandria era Orestes, um cristão tolerante com outros grupos religiosos. Já o bispo da igreja de Alexandria era o patriarca Cirilo, um homem nada tolerante. Uma das primeiras medidas que tomou após assumir o cargo foi fechar à força um grupo cristão que considerava herege. Os dois acabaram travando uma batalha por Alexandria. E é este o contexto do assassinato de Hipatia. Cirilo é considerado um santo pelas igrejas católica, ortodoxa e luterana. Uma morte grotesca. Nunca se soube o que exatamente motivou o assassinato de Hipatia. O que se sabe é que ela era amiga de Orestes. Mas, enquanto ele era um cristão tolerante, Hipatia era uma mulher pagã. Assim,
Acredita-se que correram rumores de que Hipatia seria uma influência maligna para Orestes, impedindo que ele se convertesse em um verdadeiro cristão, como era Cirilo. Fala-se, inclusive, que os conhecimentos astronômicos de Hipatia podem ter acabado tensionando ainda mais a situação. Isso porque as observações astronômicas eram chave para decidir a data da Semana Santa. E, conjectura-se, os cálculos de Hipatia teriam assinalado uma data distinta da que havia sido anunciada por Cirilo, o que colocou a autoridade do bispo em xeque. Então, conta a história, um grupo de cristãos obstruiu o caminho da carruagem de Hipatia quando ela ia para casa. A retiraram do veículo, a arrastaram até uma igreja e retiraram sua roupa. Não se sabe se ela foi espancada até a morte ou esfolada viva. Os especialistas acreditam que a segunda hipótese é mais provável. O seguir, despedaçaram seu corpo e o queimaram, em uma simulação grotesca de um sacrifício animal para um deus pagão. Um fim trágico para uma mulher incrível. Na época, era inusitado que homens adultos viajassem para escutar uma mulher falar, mas isso ocorria com Hipatia. Foto, GT Imagens BBC News Brasil. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.